vou contar um pouco da minha história e como ela se liga com privacidade. Quem aqui já recebeu uma ligação de algum número desconhecido pedindo informações pessoais? Quem aqui ouviu recentemente das invasões às contas do WhatsApp? Ou algum contato seu pediu dinheiro para você? Isso são exemplos do impacto que o vazamento de dados causa na nossa vida. Eu trouxe esse chart aqui que exemplifica e traz uma estatística de vazamentos desde 2010. As bolinhas são vazamentos e o tamanho delas é a quantidade de pessoas impactadas. Há uma tendência de crescimento exponencial dos vazamentos. Isso porque, em 2010, poucas pessoas tinham smartphone. Em 2019, todo mundo nessa sala aqui, eu acredito que tem um smartphone no seu bolso. Além disso, a superfície de contato da gente com computação só aumenta. Eu quero falar um pouco sobre mim. Eu travo uma luta pessoal contra a privacidade, no sentido de manter minha privacidade preservada desde que eu sou um adolescente. Eu não tive celular até sair da faculdade, porque eu achava estranho ser acionado pelos meus pais em momentos não propícios. Eu estava de noite com meus amigos e eu via os pais deles ligarem. Para mim, aquilo era uma invasão direta de privacidade. Não tenho WhatsApp, não tenho Instagram e não tenho Facebook. Nunca tive. E quando eu peço Uber, eu peço para um endereço um pouco antes do da minha casa. Vocês podem me chamar de super preocupado, mas sim, eu tenho uma super preocupação com privacidade, eu travo essa luta desde muito jovem. Ainda assim, vocês podem pensar, isso é uma tendência, não é a realidade. Eu proponho um desafio. Depois vão no buscador e pesquisem por vazamento de dados. O desafio é, vocês vão encontrar um vazamento que aconteceu hoje. E isso não está acontecendo apenas naqueles momentos em que a gente está usando o computador, enquanto a gente busca. Não é só aquele dado que vaza. Provavelmente alguns de vocês já deu o CPF para ganhar algum desconto na farmácia. Aquele motoboy que chega, quando a gente pede o delivery, ele chega com muitas informações pessoais nossas. Onde eu moro, meu CPF, meu nome. E até aqui, ao entrar no evento, eu tive que dar meu CPF. Isso me dá um comichão, aquilo é pessoal. E o impacto eu falei um pouco aqui no começo. O impacto é na nossa vida, na nossa privacidade, desde a gente receber spams, a gente está sendo extorquido por golpes. Se vocês pararem para pensar, a maioria dos crimes são planejados. E ter nossos dados vazados facilita muito para o criminoso. Vocês devem estar pensando, caramba, ele está pintando um cenário do caos aqui para mim, mas a LGPD e as regulamentações vêm para me proteger. Eu vejo, pessoalmente, as novas regulamentações GDPR e LGPD como um grande avanço. Um grande avanço para a gente falar sobre temas de responsabilidade e de transparência no nosso uso de dados. Mas elas são apenas a ponta do iceberg. Eu vejo essas regulamentações como uma reação a erros cometidos no tratamento dos nossos dados. Eu não sei se vocês sabem, mas está acontecendo nos Estados Unidos, por causa da GDPR, e na Europa também, as pessoas estão acessando os dados de smart devices, como a Alexa, se passando por outros. Eu vi um caso de uma namorada que pegou os dados pessoais do namorado, acessou o Alexa, e porque ele tem que ter lá a capacidade de dar seus dados quando você pede, ela conseguiu acessar todas as conversas dele do Alexa. Isso é um ponto de falha na legislação. Eu vejo como um ponto positivo, mas tem vários drawbacks. E foi com esse sonho em mente de entregar conveniência e ainda assim garantir a privacidade das pessoas que começamos a in loco na minha primeira casa, no meu quarto. Eu, mais 5 outros engenheiros, saindo do curso de computação, a gente queria provar que dava para criar uma internet em que privacidade fosse um princípio e um fundamento. Eu estou falando disso em 2010. Se a gente voltar lá naquele gráfico, tinham poucos vazamentos e privacidade não era um assunto quente. A gente recebeu de muitas pessoas essa frase: vocês são uns malucos. Ninguém se preocupa com privacidade. Meu pai, por exemplo, não está nem aí de dar o dado lá na farmácia. Ninguém vai se preocupar com isso. O Google está aí pegando meus dados. Ninguém vai se preocupar com privacidade. Vocês são malucos.
A gente está falando de empreendedorismo, eu acho que várias histórias aqui dos empreendedores Endeavor começaram assim, com essa frase: vocês são malucos. E foi para provar o contrário que a Inloco nasceu. A gente percebeu que contexto era uma ferramenta que nos permitia entender o comportamento das pessoas sem as identificar. Foi aí que a gente criou uma tecnologia que, assim como o Waze, que capta GPS das ruas para criar ruas digitais, a gente capta os sensores do celular para criar ambientes digitais, de forma completamente não identificável. Vou dar um exemplo para vocês para concretizar. Eu consigo entender que o meu dispositivo, o meu celular, foi aqui no restaurante, agora na hora do almoço, e consigo entregar, por causa disso, apenas por causa do contexto não identificado, um cupom de cashback. Eu vou lá agora no McDonald's, recebo um cupom de cashback da minha wallet e ganho R$20 de desconto. Não precisei saber que é Alan, homem, tem 30 anos e que mora no Recife. Apenas pelo contexto não identificado, eu consegui entregar conveniência. Isso é privacidade embarcada em tecnologia. Foi isso que a gente criou. E a gente conseguiu levar essa tecnologia para vários segmentos de mercado, não apenas para a entrega de conteúdo. Um outro exemplo prático. Quantos de vocês aqui já criou alguma conta digital em algum banco? E quantos de vocês teve que tirar uma foto do comprovante de residência? Aquilo ali tem dados pessoais meus. Diz onde eu moro, qual é o meu CPF. Não é preciso. Com a tecnologia da Inloco, a gente conseguiria fazer isso de forma rápida, transparente e completamente privada. A gente conseguiu provar que dá para reinventar os principais motores da internet com privacidade como fundamento. Eu queria terminar essa conversa com vocês fazendo um chamado. Viver esse sonho com a gente. Estamos pagando um preço muito alto pela praticidade que a internet nos oferece. Esse preço é nossa liberdade. O meu chamado é para a gente repensar, como empreendedores, como pessoas que vão criar os futuros negócios, usar privacidade como um princípio e não como uma obrigação. É esse convite que eu faço a vocês. Muito obrigado por me escutarem.